Olá, paz do Senhor. Eu me chamo Fernanda, eu sou psicóloga, me formei em 2015, como também me formei em teologia e tenho trabalhado, nessa área do cuidado da mental, da saúde mental, tanto na igreja quanto num projeto social. Eu comecei a trabalhar e nesse projeto social a gente trabalhou muito. Eu fiquei na área da proteção. Nesse projeto social a gente trabalha com crianças e adolescentes. E uma das coisas que mais me colocaram, tomei à frente, para trabalhar, foi sobre a área da proteção, tanto na área sexual, de abuso sexual, quanto das campanhas, da campanha de prevenção a abuso sexual e campanha do Setembro Amarelo, que uma delas é essa camisa aqui, ó, ele cura os corações partidos e cura as suas feridas, e fecha as suas feridas. Então, é uma das coisas que é tão importante. Mas por que Setembro Amarelo? Por que setembro e por que amarelo? Tem uma história por trás disso. E foi instituído, pela OMS o dia 15 de setembro como Dia Internacional de conversar, de se dialogar sobre a ideação suicida, tá? É o dia da valorização da vida. Mas por que valorização da vida? Por que falar sobre essas coisas? Porque um belo dia, um rapaz de 17 anos, o nome dele é Mike M., nos Estados Unidos, ele ia para a escola, voltava para casa, mas muito calado. Às vezes a gente olha alguns adolescentes e diz, nossa, muito calado, normal. E acha isso normal, tranquilo. Ele é calado, é o jeito dele. E aí ele gostava de reconstruir carro, fazer aquelas manutenções, mudar carro, que é uma coisa muito comum lá nos Estados Unidos. Não é muito comum para nós no Brasil, mas lá é comum. E aí ele terminou o Mustang amarelo, deixou ele todo bonitão lá, todo ajeitado, pintou de amarelo. E aí quando ele finalizou esse carro, ele se enforcou e morreu. E a família ficou muito estarrecida com aquela situação. E no funeral, eles entregaram, toda a família, os amigos, o pessoal da escola, entregaram um lembretezinho: se precisar, peça ajuda. Porque o que era mais difícil deles entenderem era como é que ele estava precisando de ajuda, como é que ele estava mal, se a gente não sabia, ele não conversava com ninguém, ele não se abria, E aí uma das formas até de lidar com o luto, era oferecer ajuda para outras pessoas também, que também estavam passando pela mesma situação. E trouxe à tona, todo esse evento, que fizeram, que isso é comum, é tão comum as pessoas terem ideação suicida. O que é ideação suicida? É o pensamento de se matar, de não querer mais viver. É comum. Quer dizer que é saudável? Não. Comum é normal, que quando a gente fala que é normal, é da estatística. Sabe o que é normal? Não tem aqueles gráficos assim, que faz a curva? Quando ela chega aqui nessa curva, a gente chama curva normal, que é aqui tem mais pessoas fazendo a mesma coisa. Quer dizer que só porque tem muitas pessoas fazendo isso é saudável? Não, é normal, porque tem muitas pessoas fazendo, tá? Então, é comum. Então, é comum as pessoas terem esse tipo de pensamento. Mas eu quero fazer um exemplo. Se eu estou aqui com uma vela, tá? Se essa vela, eu botar a mão aqui, se eu botar, deixa eu dar mais perto aqui, ó. O mais comum vai ser eu tirar o dedo. Se você está fazendo uma comida, você coloca uma panela no fogo e a sua mão encosta na panela quente, o mais comum é sem a gente pensar, a gente não fica com a mão no fogo um tempão. Não consegue ficar. Por quê? Porque a reação é natural à proteção. Nós somos naturais a nos protegermos, tá? Isso é uma coisa que Deus fez. Deus nos programou desta maneira, para que a gente se proteja. Então, o natural é eu não querer acabar com a minha vida. O natural é eu proteger, eu guardar. É quando algo que está me ameaçando a minha vida, eu tiro, tá? Então, mas se eu tenho pensamentos suicidas, eu quero tirar a minha vida, eu não tenho, é porque nós não estamos no nosso estado normal, nós estamos doentes, tá? Então quer dizer que essa doença, todo mundo que pensa isso está doente?
Não, tá? Mas é comum a gente passar por momentos assim que a gente não tá bem. E se isso fica por muito tempo, aí se torna doença, tá? Aí é um estado doentio. Mas a gente tem que se organizar. Passei por isso, tô passando e preciso pedir ajuda para eu sair logo daqui, tá? Sair desse ambiente, essa situação que eu estou me sentindo mal, que eu não estou me sentindo bem, tá? Esse é uma das coisas. E aí, assim, uma das coisas que é muito difícil de lidar, esse assunto, é na igreja. Por quê? Porque as pessoas acham, inclusive, já até quando eu comecei lá no projeto social, tinha até uma peça de teatro que o pessoal fazia que é como se fossem demônios conversando na cabeça da pessoa para a pessoa se matar. Eu acho meio perigoso a gente fazer esse tipo de relação. Não que eu desconsidere a ação de demônios. Eu não acho que não existe. Mas a gente não pode misturar as coisas. Esse processo que eu estou falando é biológico, tá? Isso tá faltando alguma substância química que faz a gente querer tirar a vida, tá? Então por isso que a gente toma remédio e melhora. Por quê? Porque tá mexendo aqui no nosso cérebro, são neurotransmissores que são trabalhados ali e dá essa sensação. Então por isso que o tratamento para quem está com ideação suicida recorrente é remédio, primeiro é remédio e junto a gente faz a terapia para a gente entender por que está vindo esses pensamentos, que nenhum pensamento ele pula de paraquedas na nossa cabeça e vai embora, não é assim, né, gente? Vai embora, tchau, não, a gente tem que entender por que ele apareceu ali. Então, para eu também trazer isso na igreja, também vim trazendo que também pessoas na Bíblia também pensaram assim, e uma delas foi Moisés. O primeiro que apareceu na Bíblia foi Moisés, e Moisés ele ficou chateado com Deus. Eu não trouxe esse povo para o deserto, não foi minha intenção, eu só queria libertar eles, mas eu nunca sabia que esse povo ia reclamar tanto. Eu não trouxe eles para passar fome, eu não trouxe eles para matar de sede, mas o Senhor me conduziu até aqui. Eu tô cansado, eu não aguento mais, porque você tira logo a minha vida. Foi essa a reação de Moisés. Qual foi o que Deus fez? Deus falou para ele: meu filho, não fique assim. Muitas vezes a gente fala, quando alguém pensa assim, e fala para nós: não pensa assim não, para com isso, não chora, não fica triste. Gente, a gente precisa falar quando a gente tá ruim, quando a gente não tá bem. A gente precisa chorar quando tá com vontade de chorar. Faz bem para nós. Se a gente fala: não chora, não, a gente está privando. E aí quando aquela pessoa estiver sozinha, ela vai chorar e vai falar e vai pensar aquilo. Porque o pensamento, ele não sai sozinho, você não consegue tirar assim, saiu, não. O pensamento, ele fica na nossa cabeça e a gente precisa trabalhar ele, digerir ele, e aí ele vai embora. É que nem a comida, ela não fica só aqui na boca, a gente tem que mastigar ela e ela vai passar por todo o nosso sistema, nosso trato digestivo, e depois vai embora, tá? A gente vai tirar as coisas boas daquele pensamento, as coisas ruins vão embora. Então, por que esse pensamento parou aí? Por que esse pensamento chegou aí? Aí, vamos lá, deixa eu voltar para Moisés. Aí Deus perguntou para Moisés. Aliás, Deus não ficou, não faça isso, não faça isso. O que foi que Deus fez? Moisés, separe líderes para te ajudar a administrar tudo isso que está acontecendo. Você vai separar líderes de 10, líderes de 100 e líderes de 1000. E assim ele fez. Com o sogro dele, o sogro dele o ajudou, e assim ele dividiu tudo. E ele ficou bem. Quer dizer que ele não ficou mais cansado? Não sei, a Bíblia não relata. Mas o pensamento suicida, ele também vem com cansaço extremo, tá? Isso é uma das coisas que eu quero falar, o porquê. Por isso que a gente tem que falar: eu tô com vontade de morrer. Mas não vem nada. Por quê? Você tá cansado, você quer desistir da vida, por quê? Tá? Aí vamos para Elias, o outro personagem bíblico que também teve esse pensamento suicida. Elias, ele passou um período muito difícil. Ele provocou o rei
É que a gente não tem essa cultura, a gente não vive nessa cultura daquela época. Mas os profetas, eles falavam para os reis, eles não falavam só para o povo. A gente vê muito assim, falava, chegava subia numa pedra e saía falando. Não, não era assim. Eles eram direcionados aquelas palavras para os reis, porque os reis levavam todo o povo a obedecer ou desobedecer a Deus. Então, a palavra de Elias, ele foi para o rei Acabe. Acabe era marido de Jezabel, e Jezabel era mulher muito perversa e adorava aos deuses Baal, e eu acho que Astarote também, que eram deuses da fertilidade e da chuva, né? Baal era o deus da chuva e da colheita, né? Tinha que ter todo esse negócio. Então eles tinham essa crença de que se eles adorassem esses deuses, eles seriam muito abençoados. E aí Deus, ele provocou eles, e ele os foi através de Elias, e Elias foi lá e disse, olha, vai parar de chover. E assim aconteceu, parou de chover, para vocês saberem que a Deus em Israel vai parar de chover. E ficou 3 anos sem chover. E aí Acabe queria matar com Elias, porque Elias deu essa profecia. Então Elias fugiu esses 3 anos, ele não ficou aparecendo assim para todo mundo, ele ficou fugido. E aí quando ele apareceu novamente, foi para fazer aquela cena em que ele disse, faz um altar aqui ao Deus Baal, faz um altar aqui para Deus de Israel. Quando cai fogo do céu, o Deus que fizer o cair fogo do céu é o Deus verdadeiro. E aí jogou água no altar, aquele negócio todo, fez tudo. E aí Deus mandou fogo no altar de Elias e não veio fogo no altar do Deus Baal. E quando isso aconteceu, ele foi ameaçado de morte. Porque Jezabel ia deixar quieto? Não ia deixar. Ele ameaçou, vou matar do mesmo jeito que você... Aí sim, depois que ele fez isso, ele matou os profetas de Baal. A Bíblia não relata detalhes de como foi isso, né, essa matança, mas foram mortos esses profetas. E aí Elias ficou com muito medo de tudo isso que ele fez. Ele ficou com medo de Jezabel, porque Jezabel não estava nesse momento, só quem estava era o rei Acabe. E aí quando Jezabel ficou sabendo, ela mandou dizer a ele, olha, no dia que você fique sabendo que amanhã, a essa hora, vai acontecer com você o que você fez com os meus profetas. E aí Elias fugiu. E ele deixou até o servo dele, que o profeta sempre andava com alguém, e ele disse, fica aí, vai embora, segue a tua vida que eu vou seguir a minha. E ele ficou sozinho, tá? Vamos abrir aqui um parêntese. Aí o isolamento é outra coisa que faz a gente se sentir depressivo e ter pensamentos e de ação suicida, né? Então a gente precisa tomar cuidado com o isolamento. Então pessoas que ficam muito tempo hospitalizadas, elas têm tendência a ter depressão e ideação suicida. Eu já atendi uma moça que eu tive que atender ela em casa, porque ela estava muito debilitada, muito. Ela chegou do Covid, ficou muito tempo, acho que ela ficou 1 mês no hospital, ou entubada, né? E depois ficou mais tempo no hospital. Então assim, ela ficou muito debilitada. Então eu tive que fazer a terapia na casa dela, e ela tomava remédio lá no hospital e continua em casa. Mas era aquela muito debilitada. Mas a terapia, ela conseguiu se levantar, né? Então, e aí ela não conseguia entender o porquê que ela ficou assim. Mas eu falei, o isolamento faz isso, e ela teve alucinações. Aí as pessoas, quando alguém conta uma alucinação para alguém, pronto, é esquizofrênico. Ai, já fica julgando. A gente precisa ter calma. Tem situação, o isolamento, ele faz coisa. Deus fez a gente para sermos sociais. A gente não nasceu de um ovo. A gente nasceu de um pai e de uma mãe. Porque a gente já tem uma família formada ali. Porque a gente precisa de pessoas perto da gente. Então Deus fez já dessa maneira. Então, o isolamento, ele nos adoece, tá? E aí Elias ficou isolado, e depois ele se escondeu numa caverna. E ele procurava Deus, e aí Deus mandou anjo, mandou um pássaro lá para comer, aquele negócio tudo. Talvez você já conheça a história, né? E aí, mas ele se sentia só do mesmo jeito. E aí, depois de um tempo, Deus se revelou para ele, né? E deixa eu só olhar aqui.
se diz o que ele fez. Olha, ele mandou um anjo e disse: o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus, e ali entrou na caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele e disse assim: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os seus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Então a gente vê aqui cansaço, isolamento, medo, tá? Então, um combo aí, certo? E aí Deus de novo vai falar com ele, né? E aí ele se revela através do vento, através da tempestade, através do trovão, né? Cadê? Um vento fortíssimo. E depois Deus passa uma brisa suave. Eu acho interessante, por que isso está na Bíblia? Por que está nesse detalhe? Não foi uma palavra, não foi algo, mas foi uma coisa da natureza. E Deus, ele quis dizer: eu me revelo na hora que eu quiser e como eu quiser. E Deus se revelou na brisa suave. E na brisa suave, uma voz saiu da brisa suave que dizia: o que você está fazendo aqui? Deus, ele não alisou para Elias. Ele não disse: oh, que triste que você está aí. Não, ele disse: por que você está aí? O que você está fazendo aí? Então esse confronto, eu fico me questionando: será que a pessoa escolheu estar assim? Por que Deus pergunta dessa maneira, né? E aí, na lógica aqui de Elias, né, não tirar do contexto não, no contexto aqui, Elias responde mais uma vez: eu tenho sido muito zeloso e eu estou sozinho. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os altares. Ele fala essa resposta 2 vezes. Deus pergunta 2 vezes, ele responde 2 vezes dessa maneira, como se Deus não soubesse. Aí ele diz: eu sou o único que sobrou e agora estão procurando matar. E aí é interessante que ele está com medo das pessoas virem matar ele e ele já quer se matar, né? Não tem lógica. O pensamento da ideação suicida não tem nexo, tá? Quer dizer que a pessoa que tem esses pensamentos é louca? Não, mas você não vai encontrar lógica nesse pensamento. Mas quer dizer que eu tenho que parar de falar sobre esse assunto? Não, é aí que você precisa falar, conversar mais sobre esse assunto para você entender que na hora que você... Gente, não faz sentido isso, não faz sentido. A pessoa quer me matar e eu vou me matar? Eu tô com medo das pessoas fazerem mal para mim e eu vou tirar minha vida? Então, a gente tem que parar para pensar nisso, tá? E sim, outra coisa que faz muito sentido quando a gente fala sobre esse assunto na Bíblia não tem nada escrito que irão para o inferno aqueles que são suicidas. O que está na Bíblia é os homicidas, não é os suicidas, tá? Quem mais a gente vê na Bíblia que tentou suicídio ou que suicidou? Né? A gente vê ideação suicida, Moisés e Elias. Quem teve suicídio? Judas, Saul, teve um outro rei que também se matou. Mas um outro rei que também adorava Baal, aquele negócio que seguiu a linhagem de Acabe, né? A linhagem dos reis de Israel, na verdade, né? E ele se matou. Né? Houve um profeta que foi lá e disse: olha, tá tudo errado, vocês estão fazendo, se vocês continuarem assim. Ele foi lá e se matou. E aí, qual é a diferença de Judas e Saul e Elias e Moisés? 2 aqui são ideação suicida e outros 2 são suicidas. Judas, ele traiu Jesus por dinheiro. Ele não acreditava que Jesus ele era o Messias. O Messias que estava por vir, o Messias que era o libertador de Israel, porque se acreditava que o libertador de Israel viria como um guerreiro, como um rei, alguma coisa que ia tomar o reino, o governo dos romanos. E Jesus não era nada assim. Então ele disse: ele não é ele.
Ele não é o Messias. Mas todo mundo se incomodava com Jesus, porque onde Jesus ia, ele cutucava a religiosidade das pessoas. Então disse, eu vou ganhar dinheiro com isso. Ele não é o Messias, mas todo mundo está incomodado com ele, eu vou ganhar dinheiro com isso. E aí Judas foi lá e entregou Jesus. Mas havia já profecias sobre a vida de Judas, que era melhor amarrar uma pedra no seu pescoço, ser jogado no abismo, do que fazer o que ele fez. Tem profecias em relação a isso. Eu só anotei aqui para mim, eu acabei não me lembrando de anotar aqui. Mas por quê? Mas foi só por causa do suicídio? Não, foi porque ele traiu Jesus. E aí depois que ele traiu Jesus, ele percebeu a cagada que ele fez, né? Vamos perceber assim, né? Eles, não tem mais saída para mim, não tem perdão para mim. E se matou, comprou um terreno e se enforcou lá, né? E Saul foi outro, né? Nenhum deles, essas pessoas, eles eram tementes a Deus. Essas pessoas que concluíram o suicídio, tá? Saul era outro, que ele conhecia Deus, mas ele não temia Deus. Ele fazia o que era protocolo. E ele perdeu o reino quando ele quis fazer as coisas para agradar o povo e não a Deus. E aí Samuel falou e disse, olha, foi rasgado o reino das suas mãos. Mas ele continuou sendo rei e não entregou, permaneceu lá brigando pelo reino, brigou com Davi a vida toda. Foi um bom tempo só brigando com Davi. E no final, numa guerra, ele viu que ele ia ser morto. Ele disse, eu não vou ser morto por uma pessoa de fora, de outro reino. Ele pegou e se jogou em cima da sua espada, né? E aí outra pessoa também, que também já era Sansão. Sansão foi essa pessoa que ele temia Deus, né? Mas ele desafiava muito, né? E aí ele perdeu a força, né? Quando foi cortado os seus cabelos. E aí ele foi preso no templo. E ali preso no templo, ele orou de novo a Deus. E Deus, se o Senhor me permitir eu ter força de novo, eu mato todos esses incircuncisos que querem achar que são deuses, são fortes, que o Deus deles são bons. E aí Deus deu a ele força novamente e ele puxou as colunas, né, onde ele estava amarrado. E aí ele morreu junto, né? E aí Sansão, ele foi condenado ao inferno? A gente tem que se perguntar sobre essas coisas. Porque é como se a gente já julgasse quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Entende? Antes das coisas acontecerem, só por causa de um pensamento, por causa de um comportamento. Deus, ele morreu por tudo. Jesus, ele morreu na cruz porque ele sabia quem nós somos. Ele morreu na cruz antes mesmo de nós nascermos. Jesus já sabia o pecado que a gente ia cometer hoje, que a gente cometeu ontem, que a gente vai cometer amanhã. Jesus já sabia. E já ali ele já morreu no nosso lugar. Ele já sofreu a dor e a consequência daquele pecado. Porque o nosso pecado, a recompensa do pecado é a morte. Então, é como se a morte, ela faz parte de quem é pecador. Então, esse pensamento suicida, ele vem porque faz parte da gente. Faz parte do nosso pecado. E aí, quando Jesus, ele precisa, a gente precisa deixar o perdão de Jesus entrar no nosso coração para que essa morte vá embora. Porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas o pensamento suicida, muitas vezes, ele vem de uma condenação que está aqui, na nossa cabeça. A gente mesmo se condena, a gente mesmo não se perdoa pelo nosso pecado. A gente fica remoendo uma culpa por algo errado que a gente fez. Nenhuma culpa vem do nada. A gente se sente culpado porque a gente fez algo de errado. Sendo que Jesus, ele sabe que a gente não sabe lidar com a culpa. A gente tem 3 formas de lidar com a culpa. Primeiro, a gente tenta provar a nossa inocência. Fica dizendo, não, eu fiz isso porque aquela pessoa que não me deu apoio, porque aquilo, tá? A outra forma é a vingança. Fizeram comigo?
eu vou fazer também. Vai comer na minha unha, né? Vai sofrer. E fica aquele processo, sabe? Como é que chama? Abusaram de mim, eu vou abusar também. Pra ver como é que faz. É que nem pais, né? Às vezes, a gente tem uma ideia, eu não sei se é da nossa cultura, se é só aqui no Brasil, mas a gente tem uma cultura muito de honrar pai e mãe, mas uma honra errada, tá? Então, pai e mãe que às vezes fizeram coisas erradas com os filhos, existe isso, tá? Exploraram os filhos, botava para trabalhar, às vezes batia muito, o abuso sexual mesmo. Isso é comum, tá? Vamos dizer aqui o normal, lembra do normal do início do vídeo? Normal, mas não é saudável. E a gente tem muita ideia de que endeusar esses pais, porque é honra. Eu não posso dizer que eles estão errados, eu não posso me afastar deles, porque aí é desonra e Deus não vai me abençoar por causa disso. Não. A gente precisa reconhecer que eles erraram. Porque, inclusive, no nosso desenvolvimento, quando a gente nasce pronto para amar nossos pais. E quando eles fazem algo de errado com a gente não deixa de amar nossos pais. A gente deixa de amar a gente para continuar amando nossos pais. Então, se eles não cuidam de mim, se eles não me amam, é porque eu tenho uma coisa errada em mim, entende? Eu aqui não sou bom, eu que sou burro, eu que não presto, eu que não sou preguiçoso, eu que não sou bom, tá? Então tem esse desamor aqui. E nesse lugar existe também a ideação suicida, que a gente cresce e continua com esses pensamentos. Faz sentido isso? Não faz. Mas se eu ignoro esse pensamento, eu venho a ideação suicida e nem sabe para onde veio, da onde veio e nem para onde vai. Então a gente precisa ter um pouquinho de calma e pensar, por que eu estou pensando isso? Eu lembro que o meu primeiro pensamento suicida, eu tinha 11 anos de idade. E era pré-adolescência ali, né? E aconteceram muitas coisas. Eu me sentia muito sozinha. Eu tinha minha irmã, minha mãe. A minha irmã era mais velha que eu. E ela era muito... Não me ouvia. A gente não tinha conversa. Não se conversava sobre as coisas. E minha mãe estava passando problema no casamento dela. Não era o meu pai. Eu tinha muita ideia de que... Lembra do pai? Meus pais se separaram e eu tinha a ideia de que ele vinha me procurar, meu pai. E eu não sabia o motivo da separação deles, né? Eu só achava que minha mãe não tinha se desentendido com ele e eles tinham se separado. Mas a gente era filho. E por que ele não vinha atrás da gente? E teve uma época, um pouquinho antes, eu achava que meu pai ia vir me procurar. E ele não vinha. Então eu achava que... Poxa, se eu morrer agora, quem será que vai vir no meu velório? Quem é que vai se importar? Quem vai chorar por mim? E eu me lembro que eu peguei uma faca e fui no banheiro. E eu não sei o que foi. Foi Jesus ali, que ele não mexeu ali e não deixou acontecer. Mas e aí a gente precisa entender por que uma criança de 11 anos pensa isso. Eu te contei o caminho. Hoje eu olho para trás e vejo tudo isso. Mas naquela época eu não entendia. Eu já tenho mais de 30 anos. Eu olho para lá e vejo... Poxa, como é que uma criança pensa isso? Mas isso é comum. A pessoa de 30 anos que tem ideação suicida, ela pensou quando era criança. A pessoa de 60 anos que tem pensamento suicida, ela pensou com 5, com 10, com 20, com 30. Mas foi um pensamento que passou, e foi embora. E por que ela criou raiz agora? Porque você está pensando nela. Está tentando digerir. Porque uma coisa que o nosso inconsciente faz é a gente tentar resolver aquilo que não foi resolvido. Então a gente fica... Sabe aquilo que a gente... deixa pra lá, uma hora ela vai querer ser resolvido. E o nosso inconsciente traz à tona aquela situação, para que a gente possa mastigar e entender o porquê que isso aconteceu comigo. Eu olho para trás, eu vejo
que eu me sentia ali abandonada pela minha mãe e pelo meu pai. Ninguém dava atenção devida para mim. Ninguém prestava atenção. É como se eu estou só vivendo, eu sou uma planta. Eu me senti uma planta. Onde se alimenta, tem casa, pronto. Não se conversa, não sabia o que eu queria, o que eu não queria. Não tinha isso. Então, hoje eu sei falar sobre isso, mas naquela época não. E talvez você hoje, eu não sei a idade que você está hoje, talvez você esteja pensando sobre isso, mas pensa um pouquinho, será que não teve outros pensamentos assim antigamente? Ou será que esse pensamento está vindo porque você está muito cansado? Ou será porque você está com medo de alguma coisa? Gente, lembre-se sempre, esses pensamentos eles não vão ter lógica, porque muitas vezes eles foram criados lá atrás e hoje não faz sentido, mas ele vem à tona. Então, por isso que a gente tem que voltar até o passado e tentar lembrar todas essas situações, tá? E eu quero fechar que Deus, Ele é o Deus que cura as feridas. Do mesmo jeito que... Sim, eu não falei das 3 momentos da culpa, né? Inocência, vingança e a compensação, tá? Então, eu fiz... Vamos dizer... Deixa eu pegar um exemplo muito bom aqui. Eu briguei com alguém. E eu exagerei na briga. Assim, eu quis provar que eu tinha razão, briguei feio. E aí eu tenho que compensar isso. Aí eu não peço desculpa. A compensação não pede desculpa, tá? A compensação é... eu tento comprar uma roupa para essa pessoa, comprar um chocolate, fazer algo diferente para ela esquecer aquilo que eu disse, que eu fiz. Tá? Isso é um bom exemplo no casamento, né? A gente ajeita as coisas pro marido, ou o marido faz alguma... É uma compensação, tá? Então, inocência, vingança e compensação. Essas 3 formas de lidar com a culpa são doentias, não são saudáveis. E essas são as naturais, são automáticas do ser humano. E Jesus, ele sabia que a gente não sabe lidar com a culpa. Por isso, ele morreu pelos nossos pecados e levou todas as nossas culpas. Culpa é o que, gente? É quando a gente faz algo ruim. E a gente fica aquele sentimento. Quer dizer que não é para eu me sentir arrependido daquilo que eu fiz, né? Aí não vai sentir um pesar de algo errado que a gente fez? Sim, a gente tem que sentir. Mas se a gente ficar nesse sentimento, isso não vai fazer a gente sair desse lugar. A gente vai concluir um suicídio como Judas fez. Judas percebeu que ele tinha feito algo errado e ficou naquele sentimento, entende? Ele não foi atrás de pedir perdão. Perdão é algo que precisa entrar no nosso coração e é algo cura. Tiago diz, né, que nós somos curados quando nós confessamos os nossos pecados. Então, a gente precisa perceber o pecado que a gente cometeu, se arrepender desse pecado, confessar esse pecado. A gente pede perdão a Deus e pede perdão e a gente também perdoa nós mesmos. Porque às vezes Jesus, ele nos perdoa, mas a gente não se perdoa. Se Jesus, ele já morreu no seu lugar. Pensa bem. Eu vou contar uma história. Uma pessoa, eu morava em Maringá, no Paraná, e eu cuidava das crianças na salinha, na igreja. E foi um momento muito tenso no Ministério Infantil, porque houve um abuso numa igreja, na Assembleia de Deus, que não tinha Ministério Infantil, as crianças ficavam soltas no fundo da igreja, na hora do culto. E chegou uma pessoa e disse, vamos ali comprar um bolo, vai ser aniversário de não sei quem. E a criança foi extremamente abusada, torturada e morta. E aí depois... esse homem foi pego, ele foi preso. E foi história na cidade, foi porque os pais dessa criança foi na cadeia e disse, nós perdoamos você. E assim, era absurdo a gente escutar isso. E a gente fala, nossa, que loucura, mas o evangelho é loucura. E eles diziam, se Deus me perdoou, por que eu não vou perdoar você? Se Deus já perdoou você, que matou,
meu filho. A dor não vai sumir do meu filho morto, mas eu perdoo você. Se Jesus já perdoou, por que eu vou carregar isso? Por que eu vou jogar isso na sua cara? Então, se Deus perdoou você da coisa pequena, coisa grande que você fez. Pecado, gente, não tem tamanho para Deus. Pecado é pecado. Pecado nos afasta de Deus. Então a gente precisa ter esse momento com Deus, de ser sincero com Deus e até dizer: Deus, eu não consigo me perdoar, me ajuda, porque é através do perdão que a cura vai vir, tá? É no perdão que a gente vai ser restaurado. É tão sério isso que Jesus ele ensinou na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Perdoai a quem nos tem ofendido, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então a gente precisa perdoar. Está na base do cristão, o perdão. A gente perdoar e ser perdoado. Então eu quero fechar esse assunto de preservação da vida, porque é comum e é normal a gente errar, a gente pecar, a gente fazer coisas ruins. Mas a gente precisa consertar o que a gente fez de errado. O conserto também deve ser comum na nossa vida. A gente fingir que não aconteceu não vai ser bom. A gente vai acabar fazendo as 3 formas da culpa que não é boa. Então a gente precisa olhar para aquilo de errado que a gente fez, consertar aquilo. E muitas vezes tem coisa, um copo quebrado, não tem como a gente consertar. O que a gente faz? A gente pede desculpa na casa da pessoa que a gente quebrou, né? Pede desculpa e compra um copo novo, não é? Mas, Fernanda, eu não sei o que fazer, é a minha vida, né? Não tem como a gente comprar uma vida nova. Então vamos consertar. O que é inquebrável, o que é inconsertável, se compra novo. Agora, se tratando de vida, é consertável, tá? Então vamos analisa, anota, faz escrita de tudo aquilo que você acha que é imperdoável, tá? Escreve e coloca diante do Senhor. Vai ver se tem sentido. Veja se tem sentido você ficar se martirizando, se culpando e que será que Deus não tem perdão para isso? Tá bom? Eu quero finalizar esse vídeo e eu quero que você pense bem. Deus, ele cura a nossa vida. Agora a gente tem que permitir ele curar a nossa vida. A gente precisa querer essa cura. Tá bom? E é isso. Um abraço. Qualquer coisa, só dá um oi.